Bom dia, seja bem-vindo a mais um Manhã com Propósito. Hoje nós vamos dar início à nossa nova série, então já toma a nota aí, papel e caneta na mão e anota o nome, da nossa nova série, Os 4 Níveis da Intimidade no Casamento. Muitos casais confundem a palavra intimidade e resumem a palavra intimidade apenas à questão física, à questão sexual. Mas a palavra intimidade ela vai muito além quando nós tratamos de casamento, ela vai muito além da área sexual. E hoje nós vamos falar do primeiro nível dessa questão da intimidade no casamento. E o primeiro nível é o nível intelectual. Aqui no Manhã com Propósito, nós pautamos todos os nossos estudos nas Escrituras Sagradas. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia já no livro de Provérbios, capítulo 27, verso 17. E aproveite, se inscreva no nosso canal, curta esse episódio, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que você vai estar edificando muitos casais, muitas vidas também através desse conteúdo. Provérbios 27, 17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O que esse texto está nos dizendo é que nós precisamos de ajuda, nós precisamos estar com pessoas e há um nível de intelectualidade no outro que falta em nós. E quando nós estamos juntos, como um ferro, afiando um ao outro, nós crescemos. Muitos casais acreditam que a intimidade surge apenas com o tempo. E, na verdade, isso não é uma realidade. A convivência, ela não garante a conexão. O que vai, de fato, garantir a conexão é o entendimento de que se faz necessário se comunicar mais, se entender mais, trocar ideias e, de fato, avançar dentro de um processo onde o diálogo vai aproximar cada vez mais o casal. É possível dividir a mesma casa e ainda viver de forma distante, por exemplo, emocionalmente. A intimidade intelectual é o primeiro nível do relacionamento, pois ela nasce do diálogo e da troca de pensamentos. O diálogo ele faz com que novas ideias vão surgindo e as novas sinapses, novos pensamentos dentro do casamento também surgem com o diálogo. E assim nós construímos uma base de intimidade que vai levando o casal a crescer juntos, a aprenderem juntos. Ou seja, antes de construir um casamento profundo, o casal precisa aprender a conversar. A conversa, o diálogo, a troca é a base quando nós falamos desses níveis de intimidade. Então, eu quero levar você, casal, a pensar junto comigo sobre esses 4 níveis: intimidade intelectual, emocional, espiritual e, por fim, a intimidade física. Casamentos fortes são edificados, ou seja, são alicerçados por diálogos intencionais e não por silêncios prolongados. Muitos casais confundem o calar como algo que vai resolver, por exemplo, uma situação. É melhor o silêncio do que falar e falar da forma errada. Tem um certo sentido isso. Porém, esse silêncio prolongado, ele pode levar o casal a uma fragilidade, pode levar o casal a um enfraquecimento no seu relacionamento. E a intimidade intelectual acontece justamente quando o casal compartilha as ideias, e não quando retém as ideias, não quando cala as ideias. Quando o casal compartilha as ideias, as opiniões e os sonhos, a tendência é que esse nível de intimidade ele vai aumentando. Ou seja, as conversas elas vão muito além das rotinas. Elas passam a ser intencionais. Eu quero que você comece a pensar, primeiro, se está fazendo sentido isso que nós estamos falando aqui, e segundo, se no seu relacionamento você vive isso. Você tem uma
um nível de intimidade com o seu cônjuge, do qual vocês normalmente se conectam através do diálogo, trocam ideias, compartilham sonhos, e você tem notado que isso faz com que a sua intimidade, o seu relacionamento seja fortalecido. Caso seja o seu caso, já comece a comentar aqui conosco, já compartilhe essa informação aqui no chat, porque vai ser muito importante. A intimidade intelectual, ela se manifesta quando há, primeiro, um diálogo aberto. Quando a conversa ela é aberta. Quando há uma fluidez, e essa questão do diálogo aberto é a fluidez, é a liberdade que o marido dá para a esposa para falar de qualquer tema, que a esposa dá para o marido para falar de qualquer tema. A intimidade intelectual ela se dá também quando há respeito quanto às diferenças. Olha que interessante. Quando é natural que o casal ele tenha algum tipo, principalmente no que tange pensamentos, principalmente naquilo que envolve pensamentos, ideias, pode haver algumas diferenças. Está tudo bem, faz parte. A questão é, precisa haver respeito. Então, a intimidade intelectual ela vai se manifestar quando houver respeito às diferenças. Ela também vai se manifestar quando estiver e existir um interesse genuíno de um pelo outro. É quando eu saio da minha condição do eu e começo a pensar no outro, começo a pensar no nosso, no nós, não é? Isso demonstra um interesse genuíno pelo outro, pelas ideias do outro, pelo ponto de vista do outro. E por fim, a disposição para ouvir. Não existe intimidade intelectual se não tiver a escuta, a prática da escuta ativa. Quando esse nível de intimidade, ou seja, quando o nível de intimidade intelectual é negligenciado, o relacionamento se torna funcional, as conversas se reduzem e a conexão começa a enfraquecer. Olha a importância deste que é apenas o primeiro nível de intimidade no casamento. Casais que conversam crescem juntos. Eu não sei, eu gostaria muito de saber mais sobre você. Então escreva aqui como é o nível de conversa, de relacionamento, de conversas realmente entre você e o seu cônjuge. Comenta aqui, você tem fluidez no seu casamento? Casais que deixam de conversar começam a se afastar. Ou seja, a conversa, como nós falamos anteriormente, o diálogo, ele vai gerar, ele vai criar e vai ser a base para esse que é o primeiro nível de intimidade, que é a intimidade intelectual. Vamos a alguns dados estatísticos aqui que eu acho bastante importante. Cerca de 70% dos conflitos conjugais estão ligados à falha na comunicação. A falta de comunicação é um dos 4 maiores motivos que levam o casal ao divórcio, por exemplo. Mas aqui, especificamente nesse estudo, ele diz que 69,5%, quase 70% dos conflitos conjugais estão ligados à falha na comunicação. Não é nem a questão de a falta de, é a falha na comunicação. É quando os cônjuges não procuram se entender e não querem se entender, até se comunicam, mas normalmente há conflito nos pontos de vista, nas ideias. E aí, lembra quando nós falamos que precisa ter respeito. Eu posso pensar diferente da Sônia em alguns aspectos, a minha esposa, porém, eu preciso respeitar o ponto de vista dela. Esse é um ponto primordial para que haja fluidez na nossa comunicação. Um outro ponto interessante, casais que mantêm diálogos profundos têm até 47% a mais na satisfação conjugal. E aí nós já estamos falando de plenitude. Olha que interessante, casais que mantêm conversas, diálogos profundos, têm até 47% mais de satisfação no seu relacionamento. Eu quero deixar aqui para vocês 3 dicas práticas que vão melhorar, que vão com certeza construir para vocês uma questão de uma base bem sólida, bem firme na questão da intimidade intelectual. Primeiro, separe um tempo na semana, um tempo semanal
para conversar sem distrações, sem celular, sem interferência de TV, sem interferência de terceiros. É você e seu cônjuge. Senta, conversa, pratica a escuta ativa. É muito importante entendermos que quando há a predisposição e a intencionalidade numa conversa como essa, sem dúvida nenhuma, o casal cresce demais, cresce muito. Segunda dica, façam perguntas que revelem sonhos, pensamentos e expectativas. Por exemplo, o que você pensa, meu amor, de estudar esse ano? Como você quer estar daqui a 3 anos, no que tange, por exemplo, intelectualidade, profissionalismo? Qual é o seu sonho de crescimento profissional? Esses são níveis de conversa, tipos de conversa que levam o outro a, de fato, abrir um canal de comunicação de muita confiança e de muita expectativa no que tange ao companheirismo, né? A saber que pode contar um com o outro. Terceira dica, ouça sem interromper e sem tentar corrigir imediatamente. Um dos grandes erros dos casais é achar que toda conversa precisa ter uma solução. Toda pergunta precisa ter uma resposta lógica. Não. Às vezes é somente uma conversa, a pessoa só quer ser ouvida. Então, ouça sem interromper e sem tentar corrigir ou julgar de forma imediata. Eu vou repetir as 3 dicas para ficar bem claro para todo mundo. Primeiro, separe um tempo semanal para conversar sem distrações. Segundo, faça perguntas que revelem sonhos, pensamentos e expectativas. E terceiro, ouça sem interromper e sem tentar corrigir imediatamente. Eu tenho certeza que o seu relacionamento vai ser muito melhor se praticar essas 3 dicas, se colocar essa base de intimidade intelectual como o primeiro nível e a base de fato para o seu casamento. Onde há diálogo, há conexão. Onde há conexão, o amor cresce. Eu quero concluir esse estudo de hoje com um pensamento aqui. Quando o casal aprende a conversar, ele prepara o caminho para os outros 3 níveis: intimidade emocional, intimidade espiritual e intimidade física. Mas o primeiro é a intimidade intelectual. Se você me permitir, eu quero orar com você para finalizarmos este primeiro episódio. Se você puder, feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais esse tempo, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, crescendo na graça e no conhecimento da Tua palavra. Pai, nos leve a entender que a base, o nível 1 da nossa intimidade no casamento é a intelectualidade, é a conversa que vai fazer com que os outros 3 níveis venham fluir da melhor forma possível. Abençoa, Pai, a nossa semana. Nós queremos entregar ao Senhor tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você. Até a próxima semana, se Deus assim permitir. Um abraço.